Pai, habita dentro dele, Senhor. Leva ele, ó Deus, nos leques da revelação da tua palavra. E desde já, Senhor, eu quero juntamente com a noiva eleita no Cordeiro repreender toda barreira, impedimento, potestade principal, ó Pai. Deus, fala conosco, ó Pai, nesta noite, Senhor. Desce sobre ele o leque da revelação da tua palavra, Pai, que venha ser um canal de bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus mais uma vez por esta oportunidade que Deus tem me dado de estar com os irmãos novamente, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pelo anjo da igreja, o pastor Zé, a sua esposa. Louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, presbítero Severino. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e toda a igreja, em nome de Jesus. Irmãos, estou meio gripado, mas eu creio que Deus vai dar a vitória para a gente estar na palavra nesta noite. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Ageu, profeta Ageu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Abacuque, sua família. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Quando nós estamos fazendo a leitura tudo junto, Ageu capítulo 2. Deus tremendo. Aleluia, papai. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versos 9. Quem achou diz amém? Amém. Vamos estar lendo somente o verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Somente até aqui, em nome de Jesus. Deus mistério, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, eu vou pedir bastante a tua atenção nessa noite, para que nós venhamos entender aquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração. Eu vou estar pregando bem com calma, bem devagar, para que nós venhamos estar entendendo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Ageu, é um livro considerado dos profetas menores, não por conta dele ser desprezado ou de ter pouca importância, que nem os profetas maiores, não. Leve em conta suas profecias, e por conta do seu capítulo e versículo, porque se nós olhamos para o livro de Ageu, nós vamos entender que o livro de Ageu é um livro de apenas 2 capítulos. Então Ageu é considerado um dos profetas menores do Velho Testamento. E quando nós olhamos para o capítulo 2 e para o verso 9, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É necessário nós voltarmos um pouco atrás, e quando Davi, sendo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que Davi, ele tinha no seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor. Nós sabemos que Davi, ele tinha no seu coração o desejo de construir um templo para Deus. E sendo ele agora um homem segundo o coração de Deus, e não houve rei como o rei Davi.
Todos nós que ler toda a Bíblia Sagrada vai entender bem isso. E ele propôs no seu coração: olha, eu quero construir um templo para o meu Deus, para o meu Senhor. Só que o interessante é, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus vai dizer para Davi: olha, Davi, você não pode construir um templo para mim. Talvez alguém poderia olhar e dizer: mas como sendo um homem segundo o coração de Deus, como sendo Davi um homem rei, e não houve rei como Davi, não pode construir um templo para o Senhor? Mas por que Davi não pode construir um templo para Deus? Porque Davi era um homem de guerra, era um homem valente, e Davi já tinha derramado bastante sangue. E Deus disse para Davi: você não pode construir um templo para mim, Davi, porque você já derramou bastante sangue. Você é um homem valente, você é um homem de guerra. Mas porém o teu filho Salomão, ele vai construir um templo para mim. E passa-se um tempo. Nós sabemos que Salomão, agora o filho de Davi, ele nasce e ele vai se assentar no trono de Davi. Após a morte do seu pai Davi, Salomão vai se assentar no trono como rei. Só que o interessante aqui é que Deus falou para Salomão dizendo: olha, não vai te faltar sucesso, você vai ser abençoado. Mas porém Deus não pediu muito para Salomão. O que Deus pediu para Salomão? Somente obediência. Porém, se você me obedecer e andar nos meus caminhos, e guardar a minha palavra e os meus preceitos e os meus mandamentos, não vai te faltar sucesso. Você vai continuar sendo rei. Após você, o teu filho será rei em teu lugar após você. Só que nós sabemos que Salomão ali então, até então, ele propôs no seu coração a construir um templo para Deus. E quando ele propôs no seu coração a construir um templo para Deus, Salomão ali agora ele começa a construir aquela obra-prima, aquele templo para Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar que não houve templo maior naquele momento, naquele instante, do que o templo que Salomão construiu. Ou seja, em beleza, a Bíblia vai nos relatar que não houve templo tão formoso como aquele templo que Salomão construiu, porque a Bíblia vai nos relatar que aquele templo, ele era coberto de ouro, ele tinha ouro por dentro, ele tinha ouro por fora, e todo mundo que via aquele templo se alegrava, porque tamanho era a beleza daquele templo. Só que agora o povo de Israel começa a desobedecer a Deus. O povo de Israel começa a distanciar dos caminhos de Deus. O povo de Israel agora não começa mais a andar nos caminhos de Deus. O povo de Israel agora já não quer mais obedecer a palavra de Deus. Já quer viver de qualquer jeito, já quer viver de qualquer forma e já quer viver de qualquer maneira. Só que agora Deus vai levantar vários profetas. Assim como Deus levantou Isaías, assim como Deus levantou Jeremias, dizendo para o povo: olha, se vocês não se voltar a Deus, se vocês não voltassem aos caminhos do Senhor, o inimigo vai entrar, o inimigo vai destruir e vai levar vocês cativos para a Babilônia. Só que era um tempo do povo a voltar para Deus, era um tempo do povo se arrepender dos pecados, era um tempo do povo se aproximar de Deus. Só que neste tempo, enquanto Deus levantava os profetas dele, dizendo para o povo: olha, é tempo de conserto, é tempo de vocês se voltar para Deus, assim também levantaria os falsos profetas, dizendo: não é tempo, não, é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de prosperidade. Só que Deus queria um conserto da nação de Israel, Deus queria obediência da nação de Israel. Só que o povo preferiu ouvir mais a palavra de eco, a palavra de prosperidade, dizendo: não é tempo de voltar para Deus, é tempo de prosperidade, é tempo de bênção. Mas Jeremias, considerado o profeta chorão, vai alertar o povo: olha, se vocês não voltar para Deus, o inimigo vai entrar e o inimigo vai destruir. Quem está entendendo nesta noite? O inimigo vai entrar e vai destruir. Então agora que você perceba que Deus, ele nunca deixa acontecer alguma coisa com o servo dela, com o servo dele ou com a serva dele, antes que ele avise.
Perceba-se que antes de acontecer, perceba-se que antes de alguém cair no laço, perceba-se que antes de alguém cavar a sua própria cova, Deus ele vai alertar: olha filho, não vai por este caminho, porque neste caminho é caminho de perdição. Filha, não vai por este caminho, porque neste caminho tem um laço armado para você, e você vai acabar caindo. Então perceba que Deus alerta e Deus avisa. Aleluia. Só que muitas das vezes nós estamos tão fissurados, vamos dizer nesta palavra, ou estamos tão com a nossa visão cega e queremos tanto aquilo que já desceu para o nosso coração, e não queremos obedecer a voz de Deus, mesmo Deus alertando, e nós sabemos que lá na frente vai nos causar prejuízo, vai nos trazer destruição para a nossa vida. Só que nós colocamos no nosso coração. Então, quando nós vamos até um profeta de Deus para consultar o Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, e vai até um profeta de Deus e pede oração. Quando o profeta ora, ele vai até o profeta de Deus querendo uma resposta de si. Só que aí Deus vai falar não. E quando Deus fala não, aí entra: aquele homem não é um homem de Deus. Mas por quê? Aquela mulher não é uma mulher de Deus. Mas por quê? Porque está tanto no meu coração que eu já coloquei no meu coração e estou querendo ouvir um sim de Deus, e quando Deus vai dizer não para mim e para você. E muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração porque Deus diz não e nós queremos o sim. E quando Deus fala não, nós falamos: então eu vou tomar a minha própria decisão e a minha própria atitude. É aí que nós quebramos a cara. É aí que nós quebramos a cara. Então agora Deus levantou o profeta e está dizendo: olha, volta para Deus, porque se vocês voltar para Deus, Deus ainda tem misericórdia, e Deus não vai deixar o inimigo entrar, Deus não vai deixar o inimigo destruir. Só que o povo agora não dava crédito à palavra de Deus. O povo não dava crédito. E Jeremias alertou o povo dizendo: ó, Babilônia vai entrar e vai levar vocês cativos, e vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Somente depois de 70 anos que Deus vai trazer vocês novamente para Judá e para Jerusalém. Mas esses 70 anos vocês vão ficar presos, cativos na Babilônia. E o povo não deu crédito à voz de Deus. Deus é bom? Sim. Deus é ruim? Não. O inimigo entra, Nabucodonosor entra. Aquele templo que era belíssimo, aquele templo que era construído ouro, prata, que não houve um templo mais bonito do que aquele. Agora Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém e destrói aquele templo construído por Salomão. Deus da glória. Destrói aquele templo construído por Salomão. Destrói o templo, coloca fogo nas casas, pega o povo judeu agora e leva cativo para a Babilônia. Pegou ouro, pegou a prata, os utensílios que estavam dentro do templo, e leva agora para a Babilônia. Leva mulheres, leva crianças, e leva jovem e idoso. Aleluia. Cativo para uma terra estranha, cativo para uma terra que eles não conheciam. E agora eles foram levados prisioneiros para aquela terra. E o povo vai ficar naquela terra. Por quê? Por desobediência à voz de Deus. Por não obedecer à voz de Deus. O povo de Israel está vivendo um momento conhecido como momento áspera. E que momento áspero é isso? É esse. É o momento que o inimigo entra e destrói, não deixa nada. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e... Mas Deus veio para que tenha vida e vida com abundância. Se eu e você ouvir a voz de Deus, e se eu e você obedecer a voz de Deus, Olha, o inimigo entra e leva o povo. Aqueles que foram levados para a Babilônia, que tinha 70 anos, 50 anos, 60 anos,
estando na Babilônia, muitos morreram lá dentro da Babilônia. Muitos morreram lá mesmo. Aquelas mulheres que estavam grávidas deram a luz lá dentro da Babilônia. Muitos não conheceram o primeiro templo construído por Salomão, não viram aquela beleza do primeiro templo construído por Salomão. E agora muitos morreram lá dentro da Babilônia. Crianças nasceram lá dentro da Babilônia. Passa-se 70 anos. E nesses 70 anos, o povo começa a regressar novamente para Jerusalém, cumprindo aquilo que Deus falou, que eles iam ficar 70 anos dentro da Babilônia. E o povo ficou 70 anos dentro da Babilônia. Passa-se 70 anos, o povo começa a regressar novamente para Jerusalém, para Judá. O povo começa a voltar novamente. O povo começa a retornar à sua terra novamente. O povo começa a regressar novamente. E quando o povo começa a regressar novamente, o povo começa a vir a ser deportado novamente. E quando eles chegam naquele local, eles lançaram o alicerce do templo, da obra de Deus, no chão. Eles lançaram o alicerce para reconstruir o templo novamente. E quando eles começam a reconstruir o templo, aqueles que nasceram lá na Babilônia, quando eles viram, eles começaram a chorar de alegria. Eles começaram a chorar de alegria. E aqueles que foram criança, que viu o primeiro templo e voltaram com 70 anos, é mais ou menos assim, uma criança de 2 anos ou de 5 anos, que viram o primeiro templo, foram para a Babilônia e voltaram já com seus 75 anos de idade. E quando eles viram o alicerce sendo lançado no chão, e viram a forma que estava construindo o segundo templo, muitos começaram a chorar de alegria. E muitos começaram a chorar de tristeza. É só você pegar o livro de Esdras e Neemias que você vai entender. Mas por que um chorava de alegria e outro chorava de tristeza? Porque os que choravam de alegria não tinham conhecido o primeiro templo. E os que choravam de tristeza tinham conhecido o primeiro templo. Agora eles estão olhando e estão dizendo: como que nós vamos construir este templo? Porque este templo não vai ser belo como o primeiro templo. O primeiro templo era tudo de ouro, prata, e agora este templo de madeira. E o povo lançaram o alicerce. E quando eles lançam-se o alicerce, depois de 2 anos que eles estão em Jerusalém, eles lançaram o alicerce e eles desanimaram de construir o templo do Senhor. Aleluia! Eles desanimaram de construir a obra de Deus. Preste bem atenção. Aleluia! Você vai entender. Vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Aleluia! Depois de 2 anos, eles pararam. Só lançaram somente o alicerce do templo. E quando eles pararam de construir este templo, o povo desanimou. E quando eles pararam, deixaram somente o alicerce no chão, a obra de Deus parada, abandonada, desanimada. Alguns que vieram da Babilônia já queriam voltar novamente para a Babilônia, dizendo: olha, eu já tinha feito a minha vida lá, a minha vida estava melhor lá na Babilônia, a minha vida estava muito melhor na Babilônia, agora aqui eu vou ter que começar tudo de novo novamente. Eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que começar novamente. Porque quando nós estávamos na Babilônia, aquilo que é da Babilônia nós deixamos lá atrás. Mas no momento que nós viemos para Jerusalém, o que é da Babilônia é da Babilônia. O que é de Jerusalém é de Jerusalém. Não tem como nós trazer o que é da Babilônia para dentro de Jerusalém. Não tem como nós trazer as coisas do mundo junto com
nós para dentro da casa de Deus. Não tem como nós trazer as coisas mundanas para dentro da casa de Deus, dizendo: Deus tem que aceitar do jeito que eu sou. Não, Deus não tem que me aceitar do jeito que eu sou. Deus não tem que te aceitar do jeito que você é. Não, é nós que temos que aceitar o Evangelho de Cristo, dizendo que a Babilônia vai ficar na Babilônia, porque eu sou de Jerusalém. Porque eu sou de Jerusalém. E agora o povo deixou a obra parada e começaram a construir a sua própria casa. Preste bem atenção. O povo começou a construir a sua casa. Cada um começou a correr a sua própria casa, dizendo: olha, eu não vou construir este templo, eu não vou mexer na obra de Deus, eu vou construir para mim, eu vou fazer para mim, deixa a obra lá, deixa tudo parado, eu não tenho nada a ver com o templo, porque eu vou construir um templo e minha casa vai ficar parada. Aleluia. É Bíblia, pode olhar na Ageu 1 e Ageu 2. Aleluia. Deixaram o templo abandonado e começaram a construir a sua própria casa. Começaram a construir o seu próprio lar, deixando a obra de Deus parada, deixando a obra de Deus abandonada. Eu sei que vai dizer o ditado, como diz: eu sei que vai doer, mas vai curar, como diz. Aleluia. Olha. Enquanto nós deixamos as coisas de Deus de lado e priorizamos a nossa, perceba-se que nós nadamos, e como diz o ditado, parece que vai morrer na praia. Quando nós deixamos as coisas de lado de Deus e priorizamos a nossa, primeiramente, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas o serão. Então perceba, buscar primeiramente, não está dizendo em segundo lugar, não está dizendo em terceiro plano, não está dizendo em quarto plano, está dizendo: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa? Que Deus acrescenta na tua vida. Mas no momento que você busca primeiramente as coisas de Deus, então o povo agora abandonou a casa de Deus, dizendo: não, vamos buscar os nossos bens primeiro. Se sobrar, vamos dizer assim, em outras palavras, para você entender melhor: se sobrar, nós faz para Deus. Se der tempo, nós faz para Deus. E com Deus é assim, nós temos que colocar Deus em premissa, em primeiro lugar. Aí Deus olha para aquela situação, vê o povo construindo a casa deles e a obra de Deus parada. Para você entender, 16 anos a obra de Deus ficou parada. Não foi 16 dias, não foi 16 meses, 16 anos o tempo, somente o alicerce lançado no chão. Aleluia, Jesus. Deus olha para a situação e olha para aquele momento, e vendo como que o povo estava tratando as coisas dele, pode ler, irmão, que é Bíblia. Aleluia. Vendo que o povo estava tratando, Deus olha para o povo e diz: olha, vocês vão oferecer sacrifício, mas será que será aceito? Aleluia. Será que será aceito o sacrifício de vocês perante mim? Será que será aceito o sacrifício de vocês? Porque obedecer é melhor do que? Então primeiro entra, para depois, entendeu? Primeiro é a obediência daquilo que Deus pede para mim, daquilo que Deus pede para você. Porque se querer sacrificar sem obedecer, é sacrifício de tolo. Então primeiro é a obediência, para depois o sacrifício. Primeiro entra a obediência. E o povo estava tão se olhando para si mesmo,
não estava dando crédito a Deus. 16 anos teve para parar. E eles disseram: vamos construir a nossa casa e vamos plantar. A colheita vai ser grande, a fartura vai ser próspera, nós vamos ser abençoados. Mas como que eu e você vai ser abençoado deixando as coisas de Deus em segundo plano? Como que eu e você vai ser abençoado deixando as coisas de Deus em segundo lugar? O povo estava tão animado dizendo: nós vamos colher a fartura este ano, vai ser bênção, vai ser prosperidade. Deus olha do céu, vai, isso é o que vocês pensam, Deus fecha o céu. O povo plantou, quando chegou na colheita, não colheu nada. O povo esperava 100, colheram 30. Um esperava 50, colheram 20. Pegaram dinheiro, colocava-se no bolso, era como se tivesse colocado no saquetel furado. Colocava aqui, parece que o dinheiro fazia assim, ó, sumia. Em outras maneiras, recebia o pagamento do salário, mas não tirava o que era de Deus e não fazia para Deus. Então tudo que ele pegava, colocava aqui e saía aqui, vazava embaixo, como se tivesse colocado no saquetel furado. Nada, nada. Aí neste momento, depois desse tempo, aonde nós lemos, Deus vai levantar um profeta por nome de Ageu, que o seu nome significa festividade. Deus vai levantar este homem por nome de Ageu. O ministério de Ageu não foi um ministério muito longo, apenas 4 meses foi o seu ministério. Mas durante esses 4 meses ele fez a diferença na obra de Deus. Durante 4 meses ele fez a diferença na obra de Deus. Ele vai dizer: olha, Ageu, diz para o povo, profetiza para este povo. Este povo, eles vêm querer o mundo, mas este mundo que eles queriam veio ser pouco. Eles queriam muito, mas este mundo veio ser pouco. Glória a Deus, aleluia. Este mundo que eles queriam veio ser pouco. Por quê? Porque o mundo que eles queriam estava sem Deus. Mas a palavra de Deus diz, ou nós podemos dizer, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, é pouco. Então é melhor nós termos um pouco com Deus do que nós querer o mundo sem Deus. É Bíblia? Sim. 5 pães e 2 peixes é pouco para uma multidão? Para quem olhava dizia que era pouco, mas estava com Deus e multiplicou e virou muito. Glória a Deus, aleluia. A viúva, o que você tem na tua casa? Ela vai dizer com a própria boca: eu não tenho nada, porque para ela parecia ser pouco. Ela vai dizer para o profeta Eliseu: a tua serva não tem nada, porque para o olhar dela parecia ser pouco, mas aquele pouco tinha Deus. A tua serva só tem uma botija de azeite, mas aquele azeite transbordou e veio ser muito. Então agora Deus levanta Ageu, e Ageu vai profetizar para o povo, vai dizer: olha, este povo, vocês queriam ser muito, vocês queriam muito, mas veio a ser pouco. Por que veio a ser pouco? Por causa da casa de Deus que está abandonada. O profeta Ageu vai dizer para o povo: por causa da casa de Deus está abandonada. Aleluia. O interessante aqui é que o profeta Ageu, ele não mediu palavras. Ele vai dizer: por causa que a casa de Deus está abandonada, enquanto cada um de vocês socorre a própria casa.
enquanto cada um de vocês socorre a própria casa de vocês, Aleluia. a casa de Deus está abandonada. Ele diz: olha, considera o vosso caminho. Quando o profeta Ageu disse, ele disse para o povo: olha, considera o vosso caminho. Ele está levando o povo a fazer uma reflexão, dizendo: olha bem, faça uma reflexão. Isso que vocês estão fazendo é certo? Isso que vocês estão fazendo é certo? Socorrendo a própria casa de vocês, Deus da glória. enquanto a casa de Deus está abandonada? É, papai. Deus da glória. É interessante isso que o Ageu vai falar para o povo. Aleluia. Ele manda o povo refletir. Ele não vai dizer você, não. Ele vai dizer: considera o vosso caminho, faça uma reflexão você mesmo. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, faça uma reflexão do que você tem feito na obra de Deus. Glória a Deus. Faça uma reflexão do que você tem feito para o reino de Deus. Aleluia. Faça uma reflexão. Do que nós temos feito na obra de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma reflexão. O que nós temos plantado no reino do céu. Vamos fazer uma reflexão para naquele grande dia nós apresentar-te diante de Deus com as nossas mãos. Aleluia. O que eu e você tem apresentado a Deus. Glória a Jesus. O que eu e você tem colocado diante de Deus. Glória a Jesus. Como estão as minhas mãos e as tuas mãos? Aleluia. Muitas das vezes o povo mais antigo vai dizer, nós conhecemos muitas das vezes os trabalhadores, porque o povo antigo muitas das vezes dizia: deixa eu ver a tua mão para ver se tem calo. Se tem calo é trabalhador. Só que o interessante é que naquele grande dia também nós vamos apresentar diante de Deus. Deus vai dizer: mostra-me as tuas obras. Nós vamos fazer assim. Eita, aleluia. Glória. Olha o interessante. Deixa eu ver as tuas mãos, as tuas obras. E o que nós temos apresentado no reino de Deus? Glória a Deus. O que nós temos apresentado no reino de Deus? Aleluia, Jesus. Naquele grande dia não vai ter desculpa para mim, não vai ter desculpa para você. Verdade, Deus. Eu não fui porque eu estava culpado, eu não fiz porque ele não deu. Não. Naquele grande dia não vai ter desculpa diante de Deus. Glória a Aí o profeta vai dizer: considera o vosso caminho. Olha, você mesmo faz a tua reflexão. Vê você o que você tem feito. Vê você no que você está errando. Vê você na onde você está sendo negligente. Vê você o que você está fazendo para Deus. Aleluia. Eita. Eu não vou te apontar, não. É a palavra de Deus que vai te dizer: considera o vosso caminho. O que nós temos feito para o reino do céu. Glória a Deus. Aí o profeta Ageu vai dizer: olha, considera o vosso caminho. E vai despertar o povo. E vai dizer para Zorobabel, o governador daquela época. Olha, Zorobabel, que era o governador daquela época. Quem era Zorobabel, igreja? Governador. Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Deus usando a boca do profeta: e dela me agradarei. Glória. Subir ao monte, Aleluia. trazer madeira e edificar a casa que estava parada 16 anos. Deus da glória. Então dela me agradarei. Então no momento que vocês subirem ao monte, trazer madeira e começar a construir novamente o templo que está parado, eu serei glorificado e dela me agradarei. Aleluia. Então abrirei o céu
e derramarei as bênçãos sobre vocês. Glória. Opa, então tem gente que diz assim: não precisa eu fazer para Deus, só de eu me converter tá bom. Então por que Deus vai falar para o profeta subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa, que aí Deus ia se agradar e as bênçãos iam vir sobre o povo? Então as bênçãos de Deus estão ligadas sobre aquilo que eu e você plantamos e fazemos na obra de Deus. Aleluia. Está ligado, porque Deus vai dizer: subir ao monte, trazer madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei. O pouco que vocês trazer, quando vocês edificar a minha casa, vai ser muito. Aleluia. Aleluia. Vai ser muito. Glória a Deus. Aleluia. O pouco que vocês trazerem, no momento que vocês fazerem a minha obra. Glória a Deus. Então agora o profeta despertou ao povo, para o povo começar a trabalhar. Agora o povo começou a trabalhar na obra de Deus. Glória a Jesus. O povo começou a colocar a mão na massa. O povo começou a fazer aquilo que Deus queria. Glória. O povo começou a se despertar. Sabe por que Deus fechou o céu? Porque o povo não queria despertar. Você sabe por que Deus fechou o céu? Porque o povo estava cocheando em dois pensamentos. O povo queria de Deus, mas o povo não queria fazer para Deus. É mais ou menos assim: eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção. Aleluia. Eu quero de Deus, mas eu não quero fazer para Deus. Eu quero de Deus, mas eu não quero fazer para Deus. Glória a Deus. Então, muitas das vezes, perante a palavra de Deus, nós perdemos bênçãos, nós perdemos vitória de Deus, por causa que nós não fazemos para Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós deixamos de viver prosperidade, não somente espiritual, mas como financeira também, Aleluia. porque nós não fazemos para Deus como deveria fazer para Deus. Porque no momento que nós fazemos para Deus, nós seremos abençoados. Glória a Deus. No momento que nós fazemos para Deus, nós seremos abençoados por Deus. Glória a Jesus. Nós seremos abençoados por Deus. Aleluia. Então nós temos que fazer para Deus, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, Aleluia. na minha vida e na tua vida. Pai. Temos que colocar Deus das glórias. primeiramente as coisas de Deus em primeiro plano, em Aleluia. primeiro lugar. Glória. E agora o povo começa a construir o templo, Glória. o segundo templo. O povo começa a subir no monte e trazer madeira e edificar a casa. Aí vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Mas no momento que nós fazemos primeiramente para Deus, no momento que nós fazemos primeiramente para Deus, porque nós temos que ter o entendimento e aprender um pouco com a palavra de Deus, Glória. porque muitas das vezes nós perdemos bênção por não conhecer, porque a palavra de Deus diz: olha, o meu povo padece por falta de conhecimento, por não examinar as escrituras. Então muitas das vezes nós queremos um avivamento, sendo que Deus está dizendo: eu quero um conserto. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos bênção, mas Deus está dizendo: faz primeiro a minha obra que eu vou abençoar. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos querendo tantas
coisas e esquecemos das coisas de Deus. Glória a Deus. Esquecemos das coisas de Deus. Esquecemos das coisas de Deus. Glória a Deus. Nós temos que fazer primeiro para Deus. Então agora Zorobabel está com o povo. Aquele governador está junto com o povo para construir o templo de Deus. Aleluia. E Josué também, o sumo sacerdote. Então agora está o sacerdote do templo com o governador para levantar a obra de Deus, para levantar o templo. Glória. Encontraram obstáculo, encontraram dificuldade no meio do caminho, encontraram barreira no meio do caminho, mas mesmo assim eles não desanimaram, mas mesmo assim eles não pararam, mas mesmo assim eles não desistiram, porque todas as vezes que você se propõe no teu coração dizer, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer a obra do Senhor, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar para tentar te parar, para tentar te desanimar, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Muitas das vezes quando você colocar a mão no arado, dizer, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer a obra do Senhor, o inimigo vai se levantar. Lembra de Noemias? Noemias recebe a notícia, olha, Jerusalém está destruído, o templo foi queimado e destruído, os muros foi derrubado. Quando ele ouve aquela notícia, ele vai orar a Deus para se apresentar diante do rei. Então quando ele ora a Deus, ele orou a Deus para se apresentar diante de Deus, diante do rei. Porque Neemias ele orou a Deus, porque Neemias ele era responsável de provar o vinho do rei. Então todas as vezes que alguém trazia o vinho para o rei, Neemias experimentava o vinho do rei para ver se o vinho não estava envenenado. Neemias experimentava e depois dava para o rei beber. Aleluia. Então como Neemias ia sair do templo, então primeiro ele orou a Deus e apresentou diante do rei. E vai dizer, o rei vai olhar para Neemias e vai dizer, olha, eu nunca vi você triste desta forma, desta maneira. Isso é tristeza, senão de espírito. Neemias vai dizer, olha rei, olha quem ama e coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Neemias vai dizer, olha rei, como pode eu estar contente? A cidade, o sepulcro do meu pai destruído, o templo e o muro de Jerusalém queimado ao fogo, e os meus irmãos estão lá. Como eu vou estar contente com tudo destruído? Olha rei, peço-te que me permita ir de viagem. Ele pediu carta para o rei. Por que ele pediu carta para o rei? Para apresentar-se diante do governador, para que quando ele fosse, se alguém parasse ele apresentava a carta para o governador, dizendo, olha, eu tenho autoridade de ir até lá construir e ajudar os meus irmãos a reconstruir o templo. Então quando ele colocou no seu coração de ir construir o templo, ele não falou nada para ninguém, ele só orou a Deus. Ele chegou de noite. Quando ele chega em Jerusalém, ele dá uma volta, olha e vê os muros derrubados, e ele propôs no seu coração. Então o desejo partiu do coração de Neemias. O desejo tem que partir do meu e do teu coração. Glória a Deus. A vontade tem que partir de mim e de você. Glória a Jesus. E quando ele começa a edificar, e quando eu e você começar a edificar, a partir de mim e de você, nós colocamos nosso coração, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Verdade, meu Deus. Agora o inimigo, Sanbalat e Tobia, levanta contra Neemias, começa a zombar deles. Olha, você está edificando o templo, se viu uma raposa, derruba este templo. E muitas das vezes é assim. Quando eu e você propôs no coração de fazer para Deus, o inimigo se levanta, o inimigo fica furioso. Quando nós colocamos nosso coração em fazer para Deus,
o inimigo se levanta. Verdade. Mas aquele que me chamou e aquele que te chamou, ele é fiel para garantir a vitória na minha vida e na tua vida. Aquele que me chamou e aquele que te chamou é fiel. Ele edifica o templo. E Deus vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E muitos não entendem essa expressão, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Sendo que o primeiro templo era de ouro e prata. E agora, como que o segundo templo será mais bonito do que o primeiro templo construído por Salomão? Porque um dia o menino Jesus, ele mesmo foi apresentado dentro do templo. Ele foi levado dentro do templo, porque no antigo templo ficava a Arca da Aliança. Já no segundo templo, o próprio Jesus estava lá dentro dele. Não precisou de nada simbolizar a presença dele, porque ele mesmo está dentro da casa. Ele mesmo estava dentro daquele lugar. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Mas só basta eu e você nos colocar em fazer para Deus. Não importa o tempo, mas sim como eu e você vai fazer para Deus. Talvez até hoje nós dizemos: amanhã eu faço, o mês que vem eu faço, e nisso já passou um ano, passou 2 anos, e até agora eu não fiz, e até agora você não fez. Mas Deus está dizendo: o dia é hoje, a hora é hoje, o momento é hoje, é agora, o amanhã só pertence a Deus. Nunca deixe para fazer amanhã o que eu e você podemos fazer hoje para Deus. Porque o amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui. Você não sabe se você vai estar aqui. Mas a oportunidade de fazer é hoje, é agora. Considerai os vossos caminhos e faça uma reflexão diante da palavra de Deus. Porque eu faço uma reflexão diante da palavra de Deus. Diante da palavra. Na onde que nós deixamos a desejar e não fazemos para Deus. Consideramos vossos caminhos. E o povo foi abençoado. O povo começou a prosperar. A fartura começou a chegar na vida do povo. O povo começou a plantar e começou a colher. O povo começou a ver a prosperidade. O povo começou a contemplar as bênçãos de Deus. O povo começou a ver as farturas de Deus na vida deles. Mas no momento que eles edificaram o templo de Deus, vamos edificar o templo de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Esta palavra é uma palavra de reflexão. Para quem me conhece sabe que eu gosto de avivamento. Mas quando Deus quer falar, para que nós viemos meditar e aprender com a palavra dele e entender, é necessário. Deus sabe o momento certo de falar a hora certa. E Deus sabe com quem fala. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Bem, graças a Deus, estamos aqui felizes e alegres até que o Senhor tem a nos abençoado. Bem, louvado seja Deus. Uma palavra de despertamento para nós. Aleluia, colocar em prática a obra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Igreja, vamos colocar de pé.
Espírito Santo de Deus,